Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai te ajudar. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ninguém gosta de levar puxão de orelha, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. A Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama, e mais do que isso, Ele açoita. Não é só corrigir, não. Ele açoita aquele que Ele tem por filho. E a Bíblia diz que se nós rejeitamos a correção, nós nos tornamos bastardos. Quem que é o bastardo, pastor? É uma palavra que a gente não usa mais hoje, né? Mas eu acho que na década de 20, principalmente, a palavra bastardo, inclusive, era usada de maneira pejorativa. Por quê? Porque o bastardo é aquele filho que ninguém sabe quem é o pai dele, né? Você queria ofender a mãe de alguém, falava, você é um bastardo, ou seja, é filho sem pai. Você está compreendendo? Então, quer dizer, se eu rejeito a repreensão, se eu rejeito a bronca, o puxão de orelha, a exortação, eu me coloco na posição de bastardo, eu me coloco na posição de aquele que não pertence a Deus, não é filho de Deus. Olha lá, ó, isso está em Hebreus 12:6, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga, né? Tem tradução que fala açoita, quem Ele aceita como filho, quem Ele aceita. Então, se Deus está me corrigindo, se eu estou sendo chamado a atenção, se o puxão de orelha está acontecendo, é por quê? Porque eu fui aceito como filho. Por quê? Porque Ele só corrige aquele que Ele aceita como filho. E por mais que às vezes o filho, irmão, ele acha que ele está certo, mas ele não está. O filho, ele pode ter 1000 argumentos, ele pode mostrar 1000 coisas. Se o pai está corrigindo, é porque o pai enxergou algo que o filho não enxergou. O pai percebeu algo que o filho não percebeu. Você está compreendendo? E nós temos que aprender a aceitar a orientação que nos chega. E muitas vezes nós não queremos, nós nos rebelamos contra a palavra. Porque, na verdade, nós achamos que nós estamos nos voltando contra o homem, né? Eu não concordo com essa opinião, não concordo com esse pensamento, eu não vejo assim. Só que, na verdade, não é contra o homem que nós estamos nos voltando, nós estamos nos voltando contra Deus. É coisa séria, gente. É muito sério, nós temos que ter entendimento. Hebreus 12:7. Hebreus 12:7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como filhos. Quando faz sofrimento, porque a palavra sofrimento para a gente é doença, é dor, é miséria, é perturbação. Não. A correção, ela produz inicialmente uma certa dor, produz um certo sofrimento. Mas qual é o objetivo do pai em corrigir o filho? É que o filho seja prejudicado? Não, o objetivo do pai em corrigir o filho é justamente para que o filho não seja prejudicado. O pai não quer ver um prejuízo amanhã, porque o filho, muitas vezes, na inocência, ele olha o momento, mas o adulto, ele já percebe pela experiência o que pode acontecer, o que pode ocorrer, o prejuízo que pode trazer. Agora, você imagina Deus, que Ele é presciente, Ele sabe do amanhã, Ele conhece o nosso amanhã. Se Ele está nos corrigindo, se Ele está nos consertando, se Ele está nos chamando a atenção, é porque Ele não quer ver o nosso sofrimento amanhã. Ele sabe no que vai dar. Está compreendendo? Sim ou não? Suporta o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Será que existe? Não existe. Não existe. Todo filho, ele é corrigido. Por quê, pastor? Porque nem sempre aquilo que o filho faz está correto. E às vezes é correto aos olhos do filho, mas não é correto aos olhos do pai. Você está compreendendo? E é normal, pastor, e é normal. Por isso que ele está dizendo, será que há algum filho que não seja corrigido pelo pai? Nunca foi corrigido pelo pai, porque não tem como não ter sido corrigido pelo pai. Segue. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, está claro, filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. Agora troca a tradução para Almeida, revista e corrigida.
Olha só. Mas se estáis sem disciplina, ou seja, sem correção, da qual todos são feitos participantes. É normal. A correção ela é normal. Todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não bastardo. O bastardo é aquele que ele está na posição de que ninguém sabe quem é o pai dele. Ele não é tratado como filho. Se você for para a Idade Média, se você for observar o passado, o bastardo ele era alguém que era até desprezado. Ele é até deixado de lado. Por quê? Porque ele não tinha os direitos de filho. Ele não era considerado como filho. Era alguém que ele não tinha o nome, não carregava o nome da família. Por quê? Porque ele era bastardo. Ele era ilegítimo. Então, coloca no teu coração, a correção é normal. A Bíblia diz que a correção no início produz dor, mas depois ela traz vida. Por quê? Porque o objetivo é a vida. Mas às vezes, sabe o que acontece? O nosso orgulho, ele acaba falando mais alto do que o Espírito Santo. O nosso orgulho, a nossa carne, ela acaba falando mais alto do que a palavra. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser conscientes. A correção, ela não é por um acaso. A correção, ela surge porque ela é necessária. Olha Hebreus 12, 11. Ó. Quando somos corrigidos, isso no princípio, ou no momento, nos parece motivo de tristeza. Irmão, quem é que gosta de tomar bronca? Não é? Pastor, eu gosto. Dá bronca de mim, pastor, eu gosto. Mas ninguém, irmão. Ninguém. Eu lembro quando eu era garoto, uma vez, minha tia era bem grandona, forte, e a negona, você não brincava com ela não, que ela carregava um pau assim, que ela usava para poder mexer a roupa, que era a lavadeira. Naquela época o pessoal tinha costume de ferver roupa, quará, né? Você conhece um negócio chamado semorim? Eu ia comprar muito para minha tia uma bisnaguinha amarela assim, que eu usava para tirar ferrugem. Né? Por quê? Porque colocava a roupa para quarar. Mas tinha que quarar no tempo certo, senão o sol também queimava a roupa ficava manchada. Quer dizer, qual o motivo de quarar, pastor? Se eu não me engano, era alvejar a roupa. Né? Era alvejar a roupa, eu lembro que usava até goma, né? Alvejante. Coisa que não se usa hoje. Não, hoje a nós cata, joga na máquina, liga o botão e volta quando está pronto. Né? Aí cata e põe para pendurar. Se tivesse um jeito de colocar automaticamente para pendurar também, a gente usava hoje. Né? Quer dizer, mudou muito. Então, o que acontece? E ela não brincava em serviço, não. Mas era uma mulher muito correta, muito séria, muito responsável. Então, ela não aceitava a coisa errada. E quando uma pessoa não aceita o que é errado, ela é tida como o quê? Chata. Chata, brava, chata. Né? Ontem eu tirei um momento de lazer com a minha esposa. Eu assisti um filme. O nome do filme é O Pior Vizinho do Mundo. A minha mulher falou, nossa, ele é chato. Eu falei, não, ele é correto. Ele quer que as regras sejam cumpridas. E ele respeita as regras. E normalmente, quem quer que regras sejam cumpridas, quem respeita a regra, normalmente é tido como chato. Ai, minha mãe é chata, hein? Não, tua mãe, ela quer que as regras sejam cumpridas. Ai, meu pai é chato. Não, ele quer que as regras sejam cumpridas. Né? Então, o que acontece? Tanto ele cumpre, como ele quer que seja cumprido. Então, normalmente, uma pessoa assim é considerada chata, considerada brava. Ela não era chata, ela não era brava, ela era correta. Você está compreendendo? Então, o que acontece? Às vezes ela vinha, me chamava a atenção. E teve uma vez que ela me deu uma bronca. Ela falou assim, você não gosta que te chama a atenção, né? Eu falei, não gosto, não. Ela falou, então não dê motivo. E eu guardei isso para a minha vida toda. A pessoa não gosta, mas ela dá motivo. Ela não gosta de chamar a atenção, mas dá motivo. O Senhor Deus, se der motivo, Ele vai te chamar a atenção. Eu, como homem de Deus, se der motivo, eu vou chamar a atenção. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque é assim que as coisas funcionam. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, olha o porém aí, esse porém aqui é maravilhoso. Porém, mais tarde, porque não é visto na hora, mais tarde, os que foram corrigidos receberão como recompensa. Recompensa de quem? Essa recompensa vai vir de quem? Vem de Deus.
Ela vem de Deus. Os que foram corrigidos receberão como recompensa uma vida correta, porque eu fui corrigido. Eu consertei, então, o meu caminho. E essa vida correta, esse caminho que eu consertei, vai produzir o que para mim? Paz. Paz financeira, paz conjugal, paz familiar. Vai produzir paz. Vai produzir paz. Irmãos, eu sei que ninguém gosta de ser corrigido, eu respeito e entendo isso, mas só que está fora da palavra, nós temos que aceitar a correção. A Bíblia diz que eu tenho que aceitar com mansidão a palavra em mim implantada. É com mansidão que eu tenho que aceitar a palavra em mim implantada. Por quê? Porque tem um objetivo. Qual é o objetivo? Produzir vida. Está compreendendo? Eu me lembro que eu fui pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jabuticabal, no interior de São Paulo. E o que acontece? Eu tinha uma obreira muito boa. Eu nunca mais vou me esquecer o nome dela, e eu vou falar o nome dela. O nome dela é Silmara. Ela tinha 16 anos. Eu tinha obreiros lá mais velhos, responsáveis, mas a Silmara, ela tinha 16 anos, era uma menina. Mas a Silmara era um computador. Eu conheci muitas pessoas com uma boa mente, com uma boa cabeça, e a Silmara está entre uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, de uma capacidade mental fantástica. A Silmara, se eu chegasse e falasse, Silmara, você lembra de uma senhora assim, assim? Ela, pastor, me lembrou. O nome dela é fulano de tal. Ela veio na igreja quarta-feira, ela veio na igreja sexta-feira, mas no domingo ela não veio. Ô pastor, conheço, ela mora em tal lugar, rua tal, pastor. Isso tudo a Silmara na cabeça. A Silmara tinha uma capacidade incrível. E chegou uma família na igreja. O garoto, ele tinha leucemia. Leucemia. Então, era um garoto, por ter leucemia, era um garoto que não conseguiu frequentar o ano letivo escolar do jeito que todo mundo frequentava, né? Devido às quimioterapias, devido às radioterapias e outras situações mais que ele tinha que usar, fazer o uso para poder cuidar do corpo, né? Então, era um garoto que não tinha cabelo, né? Devido ao tratamento, e era um garoto muito bonzinho. E esse garoto, essa família começou a frequentar a igreja, e esse garoto, ele começou a se recuperar. Começou a se recuperar, participando das reuniões de libertação, participando das reuniões da família, para se envolvendo verdadeiramente com Deus. Porque o segredo do sucesso é o envolvimento com Deus. Não é ninguém, não é local, é o envolvimento com Deus que faz a diferença. Você está compreendendo, sim ou não? E ele começou a se envolver com Deus, participando do grupo jovem e tal, e se envolvendo com Jesus. O que começou a acontecer? O cabelo começou a crescer. Por quê? Porque os médicos, eles viram que o seguinte, não se apresentava mais o quadro de leucemia. Então, o que acontece? Medicação foi interrompida, e o garoto começou a poder estar frequentando a escola, ou seja, começou a poder ter uma vida normal, uma vida comum, uma vida normal. E um garoto muito gentil, muito gente boa. E o garoto se apegou a mim, o pastor da igreja. Né? Ele começou a me ter como, vamos dizer assim, uma referência, eu poderia dizer dessa maneira. E eu, na minha experiência, nessa referência que eu parecia a ele, eu levei ele a Jesus. Por quê, pastor? Porque a pessoa pertence não é a mim, a pessoa pertence a Cristo. E eu levei ele a Jesus, verdadeiramente. E o garoto começou numa vida com Deus maravilhosa. Aí o que acontece? De repente comecei a perceber a família começar a falhar nos cultos, a falhar na igreja. E eu cheguei para a Silmara e falei, Silmara, você sabe onde essa família se mora? Ela falou, pastor, eu sei, o endereço é esse. Eu falei, então me dá. E eu fui lá. E eu cheguei para fazer uma visita. Por isso que hoje eu não faço visita se eu não for convidado. Há um motivo aí que eu não faço visita. Se eu não for convidado. Eu não vou chegar, de repente, lá na tua casa. Oi, irmão, tudo bem? Pastor? Sou eu, irmã. Está fazendo o que aqui? Por quê, pastor? Porque já aconteceu isso. Aconteceu justamente com essa família. E eu chego lá. Boa tarde. A mulher saiu e já fez assim, ó. Boa tarde.
tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem. Vim para fazer uma visita para os irmãos. Aí, no que eu falei, fazia visita para os irmãos, o marido já colocou a cabeça para fora. E o que o senhor veio? O que o senhor quer, pastor? Eu falei, não, eu vim para ver como é que está, se está tudo bem. Eu não tenho visto, eu não vi vocês da igreja essa semana, nem semana passada. Quero saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Ô, pastor, a gente vai na igreja quando a gente quer, tá? Eu falei, tá bom então. Todo sem graça, né? E olha que para mim ficar sem graça é difícil, hein? Eu falei, tá bom então. É que eu era garoto naquela época. Se é hoje, eu dava uma bronca neles, bem dada. E eu falei, então tá bom então. Irmão, Deus abençoe. Tal, montei no carro e fui embora. Eu falei, o quê? Chego na tua casa, você não quer que eu entre? Ué? Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Vou brigar com você? Não, eu tenho que entrar na marra? E tudo bem. Nem chamar atenção chamei. Só falei dessa maneira. Né? Porque eu não tenho visto vocês, vim ver se está tudo em ordem, o que está acontecendo. Aí o que acontece, irmão? Passou uns dias. O garoto me liga. Ô, pastor, na igreja. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, filho, como é que você está? Pastor, eu estou triste, ó. Eu falei, mas está triste por quê, filho? O que está acontecendo? Falou, meu pai e minha mãe decidiram agora que a gente vai na igreja fulano de tal, pastor. Eu não queria, não. Eu falei, mas tem que respeitar o pai e a mãe. A Bíblia diz honrar pai e mãe, tem que obedecê-los. Você é de menor, você é uma criança. Ele tinha 13 anos. Eu falei, você é uma criança, tem que obedecer o papai e a mamãe. Mas pastor, mas não, eu não posso ir aí, só eu. Eu falei, eu não posso falar para você que você pode vir. Por quê? Porque a Bíblia diz honrar pai e mãe. Você não pode passar por cima do seu pai, você não pode passar por cima da sua mãe. É, né, pastor? Eu falei, é. Irmão, para diminuir a conversa. 1 mês e meio depois, meu auxiliar entra. Pastor, só falar com o senhor. Eu falei, pois não. Lembra do garoto falando assim? Eu falei, claro que eu lembro. Então, o pai e a mãe dele veio aí procurar o senhor aí para fazer o velório, o garoto morreu. Tem pessoa que é assim, irmão. Ela não aceita ser corrigida. Ela não aceita ser chamada a atenção. Ela não aceita, ela se revolta, ela se rebela. Morreu o garoto. Me deu uma dor no coração, irmão, até hoje dá. Me deu uma tristeza. Falei, meu Deus, mas que pai e mãe cabeçudo. Meu Deus do céu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa com você. Você está aqui hoje. Fica quieto aqui, irmão. Fica quieto aqui. Eu tenho falado, casamento, falei para um amigo meu esses dias. Ministério é que nem casamento. Eu não troco minha mulher por outra. Fica quieto aqui. Deus te deu a bênção. Mas aqui a coisa não está como eu gostaria. Irmão, deixa eu ler esse versículo aqui, mas eu vou te mostrar uma outra coisa. Ó. Pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa. O objetivo é salvar a alma. Irmão, existia um homem chamado Elimeleque. Irmão, Elimeleque, a coisa não estava do jeito que ele queria no lugar que ele estava. Estava faltando pão, estava faltando alimento. Ele resolveu catar a família dele e resolveu peregrinar pelos campos de Moabe. Olha que coisa séria. Ó. Está onde, pastor Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. Segue. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes de seus filhos, Malom e Quilom, Efrateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali, segue. Morreu Elimeleque. Irmão, olha, preste atenção, irmão, eu estava falando com Deus agora há pouco, eu estava orando a Deus agora há pouco, antes de entrar aqui. Irmão, eu não vou me comparar com ninguém. Por quê, pastor? Porque é injusto para mim
e é injusto para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela tem grandes qualidades e tem defeitos também. Como eu tenho grandes qualidades e tenho os defeitos também. Então a comparação é uma coisa que não é boa. E também não estou competindo com ninguém. Por quê, pastor? Porque o que Deus mandou, por exemplo, meu vizinho aqui do lado fazer, chamou ele para fazer, não chamou eu para fazer. O que ele me chamou para fazer, ele não chamou meu vizinho para fazer. Você está compreendendo, sim ou não? Então também não vou ficar disputando com meu vizinho. Está entendendo o que eu estou te falando? Mas uma coisa eu sei, irmão. Eu não vou levar minha família para Moab. Por quê, pastor? Eu vou ficar na palavra que Deus me deu. Quem morava em Moab era quem? Os moabitas. Quem mora em São Paulo é quem? Os que são de São Paulo. Quem mora em Manaus é quem? Os que são de Manaus. Eu não vou ficar invejando a vida de quem está em Manaus. E não vou desprezar a vida que eu tenho em São Paulo. Por quê, pastor? Tem coisa em Manaus maravilhosa. Mas tem coisa em Manaus que não é boa. Tem coisa em São Paulo que são maravilhosas. Mas tem coisa em São Paulo que não é boa. Ou seja, por quê, pastor? Porque lá em Manaus tem ser humano. E o ser humano é imperfeito. Por quê, pastor? Aqui em São Paulo tem ser humano. E o ser humano é imperfeito. Eu não vou encontrar a perfeição em Manaus. Por quê? Porque em Manaus tem ser humano. Eu não vou encontrar a perfeição em São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo tem ser humano. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Sim ou não? Então não tem que ficar procurando perfeição. A única perfeição que há é em Cristo Jesus. É na palavra de Deus. Então é nela que eu tenho que me firmar. Não é porque às vezes a coisa não está como eu quero, como eu gostaria, ou está me faltando algo, que eu vou sair peregrinando. Por quê, pastor? Porque a coisa pode não estar como eu quero agora. Amanhã a coisa vai acontecer como eu quero. Amanhã aquilo que eu necessito vai chegar a mim. Mas o erro, qual foi o erro? Sair peregrinando. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha aí, a dificuldade. De início estava todo mundo bem ali. Agora a dificuldade começou a surgir. Já morreu o marido, segue. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. É lógico. Se eu estou morando em Moab, eu vou começar, querendo ou não querendo, ter os mesmos costumes de quem mora em Moab. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Irmão, Abraão e Ló. A coisa começou a complicar. O problema não era nem entre Abraão nem Ló. O problema era entre os cidadãos, os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Começaram o risco, começou confusão. Abraão era prudente, chamou Ló, falou: Ló, o negócio é o seguinte, vamos conversar aqui. Tem muito gado você, tem muito gado eu, e eles estão brigando, isso não é bom, nem para mim, nem para você, não é bom para eles também. Vou fazer o seguinte, escolhe para que lado você quer. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou, viu os campos bonitos, falou: é para lá que eu vou. Mas, irmãos, os moradores ali tinham hábitos terríveis. E ele criou a filha deles naquele hábito, naquele costume ali. Elas viam homem com homem, elas viam mulher com mulher, elas viam orgias, elas viam sujeiras, elas viam imundície, elas viam um monte de coisa que não deveria ver. Tá bom, o Senhor Deus julgou Sodoma e julgou Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus julgou. Veio fogo sobre Sodoma, veio fogo sobre Gomorra. Destruiu-se aquele vale inteiro. E era um vale maravilhoso. Era como Éden, a Bíblia diz. De tão bonito que era um vale maravilhoso. Então tinha beleza, mas tinha problemas também. Tinha beleza, mas tinha problemas também. Acabou que aconteceu o quê? Saíram de lá, foram para as montanhas. Uma filha olhou para a outra e falou: o negócio é o seguinte, tem homem por aqui não. Tem homem por aqui não. Vamos deitar com o papai. Vou embebedar ele. Eu deito com o papai, fico grávida, papai. No outro dia, nós embebedamos ele de novo. Você deita com o papai, fica grávida do papai. E a gente dá seguimento à linhagem do papai. Mas por que elas tiveram aquela ideia? Elas cresceram num ambiente imoral. Elas cresceram em ambiente sujo por causa de uma decisão de Ló.
Mas foi Abraão que falou para ele, pastor. Ele deveria ter falado o quê? Senhor, meu tio, eu não vou decidir nada, meu tio. A bênção está contigo. Eu não vou tomar decisão nenhuma, meu tio. O que o senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. Mas ele foi pelos olhos dele. Ele foi pela carne dele. Ele foi pela beleza que se mostrou ele. Irmão, pode ter certeza. Você olha para mim, não tenha dúvida no teu coração. Sou homem de Deus. Mas a minha mulher, ela vai falar para você que tem coisas que ela não gosta, não. Maneiras, costumes que ela não gosta. Eu amo a minha mulher. Para mim é a mulher mais linda da terra. Mas tem coisa nela também que eu não concordo, que eu não gosto. Por quê? Porque é normal. Normal. Agora pergunta para ela se ela quer me largar. Pergunta para mim se eu quero largar ela. Lógico que não. Ela olha para mim e fala, você é lindo. E eu concordo com essa visão dela. Eu acho que ela está mais que certa. Ela está mais que certa. E eu olho para ela e falo para ela, você é linda. E tenho certeza que ela concorda com essa visão, que eu estou mais que certo. Mas ela tem falhas, eu tenho também, irmão. É normal. É normal. O que eu não posso é me enganar acreditando que lá em Manaus é melhor do que aqui em São Paulo. Porque não é. Porque não é. Porque não é. Lá tem coisas maravilhosas? Tem. Mas tem problemas também. Aqui tem coisas maravilhosas? Tem. Mas tem problema também. Por quê? Porque tem gente lá e tem gente aqui. O problema não é o local, é o ser humano. É o ser humano. Você está achando que o problema é a tua mulher? Não é a tua mulher. Você está achando que o problema é teu marido? Não é o teu marido. Você está achando que o problema é teu pastor? Não é teu pastor. É você. Porque se você se envolver com Deus como você precisa, você vai ter o amor tão grande dentro de você, que você não vai ver problema na tua mulher. Você não vai ver problema no teu marido. Você não vai ver problema no teu filho. Você não vai ver problema no teu pastor. Teu pastor não vai ver problema em você. Por quê? Porque o amor vai prevalecer. Está compreendendo? Sim ou não? Volta lá, por favor. Os pais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Sério. E morreram também, ambos, morreram os 2 filhos, Malom e Quilom. E ficando assim, esta mulher, desamparada dos seus 2 filhos e do seu... sozinha. Agora é desamparada. Irmão, nós conhecemos a história. Uma delas acompanhou Noemi, que inclusive se intitulou como Mara, a amarga, e colocou a culpa em Deus. Quando chamaram de Noemi, ela falou, não me chames mais de Noemi. Me chama de Mara, a amarga, porque a minha vida é cheia de amarguras, e coloca a culpa em Deus. Não, nós tomamos decisões. Não tem como responsabilizar Deus pelas consequências das nossas decisões. São decisões nossas. Nós tomamos decisões. E muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo. Eu já disse isso hoje, eu repito. Por quê? Porque a voz dentro de nós, ou seja, a voz do nosso desejo, ou a voz da nossa consciência, ou a voz do nosso entendimento, está tão alta, mas está tão alta, que a voz do Espírito Santo ela fica abafada. E aí aquele negócio, né? É como uma amiga minha chegou agora há pouco para mim e falou assim, pastor, o senhor não vai avisar que domingo que vem a reunião é única, às 14 horas, com o missionário? Eu falei, eu já avisei. Mas não é que ela não tinha ouvido. Só que não foi só ela que não ouviu. Ela estava do lado e ela achou que não era só ela que tinha ouvido, não. Mas não foi só ela. Alguns outros não levantaram a mão, alguns outros também não ouviram. Então, muitas vezes, não é que o Espírito Santo não falou. Não é que não foi falado. Não é que o Espírito Santo não me falou. É que eu não ouvi. Estava distraído, estava vendo uma outra coisa, não prestei atenção. Ou a voz do meu desejo, a voz do meu anseio, falou bem mais alto e abafou a voz do Espírito Santo. Nós temos que ter entendimento. Você acha que Deus não falou com ele? Com o Quilom?
Malom, olha, ou seja, com o pai deles, que era o comandante da coisa, falou. Mas ele estava olhando para a necessidade. Ele estava olhando para o desejo do coração dele. Ele estava olhando para a situação da família, em vez de olhar para Deus. Por quê, pastor? Porque passou a ter pão lá de novo. 19? Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. Já estava ela e a nora dela indo embora. Foram-se até chegar lá a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia, não é esta Noemi? Segue, 20. Porém, ela lhe dizia, não me chamais Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o todo. Aí a culpa é de Deus. Aí a culpa é de Deus. Aí meu filho morre, é Deus. Aí meu filho vai para as drogas, é Deus. Aí a minha filha casa mal, é Deus. Aí meu filho vai preso, é Deus. Aí eu fico doente, é Deus. Não tem nada a ver com as decisões que eu tomo. Não tem nada a ver com as decisões que eu tomo. A culpa é de Deus, é Deus que não presta, é Deus que não vale nada. Tem nada a ver, eu sou bonzinho. Eu só faço o que é certo. Eu nunca sou rebelde, eu nunca me respondo a Deus, eu nunca desagrado a Deus, eu não. Eu sou um primor, Deus que não vale nada. Deus que é culpado. Tem nada a ver com a minha rebeldia. Porém, ela dizia, não me chamais Noemi, não me chame mais assim. Chamai-me de Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus tem sido mal comigo. Matou meu marido, matou meus 2 filhos. Mas Deus é mal demais. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as decisões tomadas. Segue. Cheia, parti. Porém, vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamais, Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Irmão, a gente toma decisão, irmão, e aí a gente vai colocar a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus. O Senhor Deus, ele falou com Moisés, até mostrei esses dias, ele falou com Moisés que ele ouviu o que aquelas pessoas disseram a Moisés. E ele vem e fala, eles estão corretos, eles estão certos. Aí o Senhor Deus, ele fala, tomara eles sempre me obedecessem. Olha aí, que coisa séria. A questão é essa, a gente não obedece, irmão. A gente acha que é daquele jeito, e pronto, vai lá e faz, e acabou. E aí, toda ação provoca o quê? Uma reação, toda atitude, irmão, traz uma consequência. Há consequência nas nossas palavras, há consequência nos nossos atos. E muitas vezes, as consequências das nossas palavras, ou as consequências dos nossos atos, são indesejáveis a nós. São indesejáveis a nós. E aí nós queremos responsabilizar Deus. Deus não tem responsabilidade na minha escolha, no meu comportamento. Olha lá, isso está onde? Deuteronômio 5:28. Ó. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse, eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo que disseram está certo. Eles falaram corretamente, olha Deus falando, segue. Como seria bom, olha só, olha o pensamento de Deus. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles, e para os seus descendentes, para sempre. Em outras palavras, as coisas dão errado, eles são prejudicados, os descendentes deles também são prejudicados. Por quê? Porque eles não me obedecem sempre.
Eles não me ouvem sempre. Em outras palavras, de vez em quando, eles dão atenção às minhas palavras. Eles não me dão atenção sempre, eles não me ouvem sempre. Porque se eles me dessem atenção sempre, se eles me ouvissem sempre, tudo daria certo para eles. Não só para eles, como para a descendência deles também. Por quê, pastor? Porque tem muitas coisas que eu planto para mim. Mas tem muitas coisas que eu planto, quem vai colher são os meus filhos. Tanto coisa boa, quanto coisa ruim. Está amarrado, pastor. É verdade que o homem planta, mas muitas vezes o homem colhe, mas muitas vezes não vou eu que vou colher. Quem vai colher é a minha descendência. O grande rei Ezequias pisou na bola com Deus, desculpe o popular. Mas quem colheu não foi ele. Quem colheu foi a descendência dele. Quem colheu foi a descendência dele. Então nós temos que ter entendimento, pessoal. Se Deus nos corrige, Deus nos chama atenção, irmão, fica quietinho, pianinho. Louva a Deus, agradece a Deus. Por quê, pastor? Porque o amanhã ele conhece. Ele é presciente. E se ele está me chamando, me trazendo a um concerto, se ele está me corrigindo, é porque ele não quer que o meu amanhã seja um amanhã de dor. Ele não quer que o meu amanhã seja um amanhã de sofrimento. Você está compreendendo, sim ou não? Ah, pastor, mas é que a coisa não está do jeito que eu quero, mas vai ficar. Se você continuar lendo lá, você vai ver que depois teve pão em abundância. Houve pão em abundância. Por quê, pastor? Porque Deus não deixa de cuidar do povo dele. Eu desejei algo de Deus alguns dias atrás, e eu falei, Deus, o que eu faço? Sabe o que Deus falou para mim? Nada. Permaneça aos meus pés. Eu falei, amém. E é o que eu tenho feito. Por quê, pastor? Porque às vezes aquele negócio. Eu estava costurando uma roupa ontem. Ontem não, sexta-feira. Eu estava costurando uma roupa sexta-feira e minha mulher veio querer me ajudar. Eu falei, bem, desculpa, mas você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Ela é? Eu falei, é. Então, fica sozinho aí. Eu falei, tá bom. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba atrapalhando. Eu não preciso ajudar Deus, não. Fique na presença dele. Quer ajudar Deus? Eu quero, pastor. Fica na presença dele. Fica aos pés dele. Por quê, pastor? Já diziam os antigos, muito ajuda aquele que não atrapalha. Está compreendendo, sim ou não? Permaneça aos pés de Jesus. Deixa a coisa acontecer. Deixa Deus se manifestar. Deixa Deus operar. Por quê, pastor? Porque Deus pode tardar aos nossos olhos, porque na verdade Ele não tarda, Ele faz tudo no momento certo. Ele pode tardar aos nossos olhos, mas Ele não falha. Eu estava falando com Deus, eu falei, eu não sei, Deus. Eu não sei, pai, falei para Ele. Eu não sei. Eu não sei porque o Senhor deixou Cedraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha, em vez de impedir que eles fossem. Eu não sei. Eu não sei porque o Senhor deixou Daniel ir para a cova dos leões, em vez de o Senhor impedir dele ir. Eu não sei. Mas livrou ele da cova. Livrou Cedraque, Mesaque e Abednego do fogo. Livrou. Eu não sei porque que Ele permite chegar até aquela situação para tirar. Eu não sei. Por quê? Porque Ele podia impedir de entrar. Mas se Ele quer que deixe, que entre, fazer o quê? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, Ele não te deixa na mão. Você pode até entrar na fornalha, mas Ele te tira. Você pode até ir para a cova, mas Ele te tira. Ele não te deixa na mão, isso eu sei. Eu não sei porque Ele permitiu que o apóstolo Paulo fosse apedrejado. Foi apedrejado, todo mundo achou que ele estava morto. Aí cataram ele e jogaram para fora da cidade. Ele levantou e foi? Não, ele levantou e voltou para a cidade. Por quê, pastor? Porque quem é de Deus não desiste, irmão. A Bíblia diz que aquele que está em amor não desiste. Está onde, pastor? Está lá em Deuteronômio, está lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Coloca para mim na linguagem de hoje lá, que eu vou ler o 13 inteiro, bem depressa. 2 minutos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas da terra, e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou como o barulho de um sino, ou seja, sem valor. Vai lá. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento e entendimento de todos os segredos, e ter tanta fé, que até poderia tirar uma montanha do lugar, mas se não tivesse amor,
eu não seria nada. Segue. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Segue. Quem ama, olha aí, é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoa. Ó, senão não está em amor aos olhos de Deus. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Segue. Quem ama, lê comigo. Quem ama, foi apedrejado. Jogaram ele lá fora, porque achavam que ele estava morto. Ele levantou e falou, rapaz, melhor carpir o rancho daqui, porque, rapaz, me enchi de pedrada. Se eu voltar... Foi isso? Não, irmão, ele não desistiu. Por quê, pastor? Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Você está entendendo, sim ou não? Porém, suporta tudo com fé. Com confiança em Deus. Esperança e com fé. Esperança e não desiste. Não desiste. Ah, não está como eu quero, mas eu não desisto. Eu não desisto. Não vou retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos para a vitória. Por quê, pastor? Porque estamos em amor. Amém, pessoal? Irmão, aceita a correção. Cata essa bola de orgulho aí, ó. Dá um pé nela. Manda ele embora da tua vida. E permaneça firme. Porque Deus tem bênção para a tua casa. Tem bênção para a tua vida. Tem bênção para você. Amém, Jesus? Vamos orar? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.